Você conhece esse tênis? É de uma marca muito conhecida longe daqui que se chama Mal-Estar. Mas você nunca viu esse tênis nesses pés. Esses pés são da Rita. Também não está associando quem é a Rita. A Rita, para quem conhece, é a girafinha que faz parte aqui do meu consultório. Eu vou aproveitar a presença da Rita para falar de um tema muito comum, muito frequente nos dias de hoje, que é a presença dos animais de estimação. Existem alguns temas dentro da área médica que eu fui mudando conforme o tempo foi passando em termos da minha rotina. E não só em termos da rotina por questões científicas, mas porque como eu entrei no mundo do Facebook, das redes sociais e nos grupos de mães, eu comecei a perceber que tinha muita coisa que não adiantava muito eu falar que acontecia independente de mim. Uma delas é a presença dos animais de estimação. Além de os estudos mostrarem a importância da presença de animais para quem quiser ter em casa, mostraram como diminuir riscos, começamos a ver algumas outras validades para que a gente tenha animais de estimação em casa. Então vamos começar pela questão clínica, tá? Alergias. Bom, se você já tem um animal em casa antes do bebê nascer, normalmente você já foi exposta a esse tipo de estímulo, já tem os seus anticorpos ante esse estímulo, pelo, saliva do animal, e isso você transmite para o seu bebê, tanto o feto na gestação quanto o bebê na hora do aleitamento materno. Então existe uma questão de proteção e inclusive alguns estudos mostrando que esses animais que já estão antes em casa, e quando eu estou dizendo de animais de estimação, eu estou falando normalmente de cães, gatos, são os mais comuns. Você tem algumas aves, papagaio, calopsitas, você tem alguns com animais de estimação um pouquinho mais peculiares, como por exemplo lagartos e cobras, hamsters. O peixinho, ele está lá muito mais para enfeitar a casa propriamente, mas também é uma condição interessante de você explicar para uma criança como cuidar do outro. Existem estudos mostrando que a presença desses animais em casa, principalmente os de pelo, eles têm uma ação benéfica nos quadros de asma, de bronquite, prevenindo e até diminuindo a sua incidência. Quando você tem um animal de estimação em casa, mas será que o pelo, veja só, animal de estimação em casa você tem pelo do animal no freezer, no forno de micro-ondas, dentro do sofá, então não tem muito como você evitar essa presença desses agentes alergênicos para a criança, nem para você. Então é importante, seria sempre importante que o quarto do bebê fosse um pouquinho mais protegido nesse momento. Então evitando que o animal entrasse no quarto a qualquer momento, até porque o animal é instintivo. Eu tive um paciente que tinha em casa um Doberman e um dog alemão. Ele montava no dog alemão, brincava, pulava o Doberman. Uma hora ele gritou na orelha do Doberman, o Doberman virou e mordeu aqui. Na hora que ele viu quem era, ele parou e tirou, mas mesmo assim foram vários pontos que tiveram que ser dados para que isto não acontecesse, para que não acontecesse nenhuma complicação posterior. Veja só, o animal é intuitivo, é instintivo. De qualquer forma, uma criança chegando em casa está tomando o lugar dele. Ele acaba sendo, com o tempo, um parceiro, um cuidador, um guarda desse bebê. Então você vai ver vários vídeos na internet de criança correndo atrás do animal, ou pulando em cima, e o animal naquela passividade que, se você ameaçar chegar perto da criança, ele vira um monstro de vontade de defender, vamos colocar quase que a sua cria. O animal assume a criança como uma parte da família, assim como ele é acolhido dentro dessa família. Uma das questões a mais que a gente coloca em relação aos animais são os acidentes. Lembrar sempre do porte do animal que você está com ele em casa, o do quanto, por exemplo, ele é brincalhão. Então você pega um cachorro que não seja de porte grande, um cachorro de porte médio, e que vai ficar pulando para brincar,
a chance que ele tem de derrubar uma criança de 1 ano, 2 anos é grande. Então, sempre muito cuidado para estar atento a esse tipo de interação da criança com o animal. A criança não conhece olho de bicho, orelha de bicho, ele vai cutucando. E num sentido desses, uma cutucada o animal pode não reagir, 2, na terceira, ele, por exemplo, um gato pode de repente arranhar o seu filho. Tudo isso que eu estou colocando são situações possíveis. Posso te dizer que dentro dos meus 36 anos de experiência como pediatra e aqui no consultório, eu vi pouquíssimas vezes isso acontecer. Eu fui convencido pelo tempo dos benefícios e das vantagens. Não quer dizer que você seja obrigado a ter o animal em casa, mas é possível, recomendável. Também não vou te dizer que seja recomendável, mas é legal ter um animal se essa é a tua estrutura. É sempre mais interessante o animal que já está em casa quando chega o filho, porque esse animal já inclui-se como parte da família. Alguns problemas podem acontecer quando você adquire ou você traz para casa um animal, adota um animal depois que o seu bebê nasceu. Porque aí sim ele pode ser motivo de, como é um fator novo, se essa criança tiver alguma reação ao pelo, à saliva desse animal, ele pode realmente desenvolver um pouquinho de alergia e às vezes um quadro até um pouquinho mais grave que vai merecer alguns cuidados especiais nessa situação. Uma dica interessante, o bebê está na maternidade, ele vai vir para casa. Para que ele seja reconhecido em casa, uma dica interessante é pegar ou um cobertorzinho ou alguma roupinha que esse bebê usou na maternidade e trazer para casa antes do bebê chegar em casa para o animal cheirar. Com isso, ele vai reconhecer aquele cheiro e quando o bebê chegar em casa novamente, apresente o bebê para o animal. Mostre a ele que ele está chegando e o cheiro para ele é importante. Ele vai reconhecer aquele ser novo, ainda mais trazido com tanto amor e tanto carinho para fazer parte dessa família. Não se esqueça que é uma adaptação. E essa adaptação normalmente não é tão traumática nem para o bebê nem para o animal. Mas pode eventualmente ter alguns problemas por algum tempo e depois isso se regulariza como se nada tivesse acontecido. Talvez esses sintomas, essas questões clínicas sejam interessantes e importantes de a gente avaliar, mas eu acho que a questão mais importante está em a gente avaliar 2 fatores. Primeiro, aquilo que a gente chama de posse responsável. E segundo, o que a gente vai colocar como a responsabilidade e a educação e criação da criança em relação ao animal. Posse responsável. Sempre tenha em mente que quando você tem um animal e você, seu filho quer um cachorrinho. Você vai lá e compra um cachorrinho, você não comprou um cachorrinho para ele. Você comprou um cachorrinho para você. Você adotou um cachorrinho para você. Porque os principais cuidados que vão ter que ser tomados daqueles chatos, levar para passear, para fazer xixi, limpar, acordar à noite, educar esse animal, vão ser sua responsabilidade. A criança quer o animal para brincar, não para cuidar. Então, primeira coisa, lembre-se que é um animal que está sob o seu cuidado. Segundo, você vai viajar, não dá para congelar o animal. Você vai ter que ter 2 opções. Ou você viaja com ele, ou você vai ter que achar um local adequado ou alguém que cuide para que ele fique ali enquanto você está viajando. Quando você vai a restaurantes, quando você vai a locais para se alimentar, não são todos eles que recebem bem o animal ou que têm um espaço adequado para ele. Shoppings não são todos os que permitem a presença dos animais. Alguns já permitem, sim, mas não são todos, e a gente está falando, inclusive, nós estamos falando de animais de pequeno porte, mas pode ser um cão de grande porte, que não necessariamente vai ficar no carro. Lembre-se sempre que a posse responsável requer entender que esse animal precisa de consultas regulares no veterinário, de vacinação, de tosa, às vezes, de corte de pelo, às vezes, banho adequado, os cuidados que são inerentes a quem cuida de um animal. Alimentação apropriada, né?
Então você precisa ter um animal saudável, é um filho a mais. Quem tem animais em casa sabe os cuidados que são necessários. Muitas vezes esses animais ficam muito tempo com a família e chegam a morrer na família. Esse cuidado na despedida desse animal também é muito importante. É muito importante ter e é importante saber se despedir. Muita gente não quer ver o animalzinho sofrer, então acaba, assim, em alguma situação, se sacrificando o animal. Talvez porque isso seja a conduta daquele momento. Mas existem situações onde, para aquele animal, ele vai se sentir melhor nessa passagem se ele estiver sendo acolhido na família. Ele é um ser vivo. Ele sente assim como a gente aqui não sabe dizer exatamente como, o que, porque a gente não conversa mais ou menos. Tem muita gente que entende perfeitamente os animais e muitos animais que entendem melhor a gente muitas vezes do que o parceiro da gente, tá? Então, quando a gente fala de posse responsável, é lembrar que a nossa responsabilidade perante o animal é enquanto ele estiver com a gente, enquanto ele estiver vivo. Pelo lado da criança, passa-se a grande lição de responsabilidade. Então, o cuidar do animal, a noção de amor por alguém que não tem nenhum interesse especial, né? Não está esperando ganhar carro, não vai entrar na faculdade, não tem nada de diferente, quer dizer, é simplesmente o interesse de relacionamento, de emoção, de amor, enfim, cria-se nessa criança desde pequena a ideia de cuidar. E um cuidar com carinho, um cuidar com amor. Mesmo a criança que enrola com um gato ou com um cachorro e às vezes morde o rabo do cachorro ou o rabo do gato, enfim, tudo isso não é feito necessariamente por questão de agressividade. Quando você percebe, os dois estão rolando e os dois quase que estão rindo. A criança com certeza. Você vai ver muitos vídeos assim, o cachorro late, a criança começa a rir. E ele é capaz de ficar latindo por horas, enquanto ele perceber que isso agrada essa criança. Qual é o prazer que um tem com o outro? É um prazer indescritível. Então veja, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho animais em casa, por minha opção. É um cuidado que se exigiria a mais, que eu não tenho a disponibilidade de ter. Então a minha opção é não ter o animal. Se você tem essa opção, lembre-se dos cuidados clínicos, das consultas com o veterinário, da questão da saúde do animal, lembre-se da posse responsável, lembre-se da responsabilidade que é criada em relação à criança. A opção é sempre sua. Se vale a pena, pergunta para quem tem animal de estimação em casa.